Fala galera, beleza? Hoje vou poder estar falando um pouquinho com vocês sobre anatomia do abdômen, mais especificamente sobre vascularização e inervação, que são conteúdos que são muito cobrados e que normalmente a gente sabe que as pessoas têm algumas dificuldades durante a formação. Passa muito batido isso na graduação e é muito importante a gente estar falando isso. Tá? Da vascularização, da irrigação, então do sistema arterial, do sistema venoso, tá? Quando a gente está falando de drenagem, e depois da inervação, inervação simpática, inervação parasimpática e todas as correlações aí que a gente está podendo, que a gente pode fazer então em relação a isso. Então a gente tenta falar então tanto dos aspectos anatômicos, também trazer um pouquinho também para as correlações clínicas aí na medida do possível. Então, a gente vai começar, tá, pelo basicão aí, pela parte de vascularização, pela parte de irrigação. Então, o que acontece? Quando a gente começa a estudar a parte de vascularização, a gente estuda, né, que a irrigação, ela começa então lá na nossa grande circulação. Então, toda irrigação ela começa lá na grande circulação. O sangue sai do ventrículo esquerdo, através da artéria aorta. Essa artéria aorta, então, ela forma um arco aórtico e do arco aórtico, então, saem 3 ramos principais, né? Só relembrando aqui rapidinho, tá? Que ramos são esses? Artéria tronco braquicefálico, artéria carótida comum esquerda, tá? E artéria subclave esquerda. Depois disso, ela desce, tá? E aí ela vira artéria aorta descendente torácica e depois, tá? Que ela vai cruzar, ela vai precisar cruzar da cavidade torácica para a cavidade abdominal. E quando ela cruza da cavidade torácica para a cavidade abdominal, quando ela está fazendo esse cruzamento, ela vai passar por essa regiãozinha aqui. E nessa regiãozinha aqui a gente vai ter uma região que a gente vai chamar de hiato. Tá? Então essa região aqui a gente chama de região de hiato aórtico. Então, nessa região, a gente vai ter a nossa região do nosso hiato aórtico. Tá? Então, o que é o nosso hiato aórtico? Nosso hiato aórtico, tá, é a região de passagem da artéria aorta da cavidade torácica para a cavidade abdominal. Então, o que a gente está vendo aqui, tá, é a nossa artéria aorta passando da cavidade torácica para a cavidade abdominal. Tá? E sempre, em todas as ilustrações que a gente for estar vendo aqui, a gente sempre vai estar vendo a artéria que está em destaque. Tá? Então, se a artéria aorta abdominal é a que está em destaque aqui, ela vai estar sempre em verdinho aqui. Ó, tá? Então, vai estar aparecendo aqui em verde para a gente. Então, está aparecendo em verde lá no fundo, a artéria aorta descendente abdominal. Tá? Então, é a que está cruzando ali, passou pelo hiato aórtico, a artéria aorta descendente abdominal. Felipe, qual é a principal correlação clínica? O que pode acontecer de diferente ali? Como a gente tem um ponto de passagem, a gente sabe que o diafragma ele é um músculo que ele está separando, então, tá, a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, ele é um músculo que ele tem inserção em todas as costelas, então, lateralmente, e posteriormente, então, ele vai ter inserção lá na coluna torácica e na coluna lombar superior. O que está acontecendo, então? No meio desse músculo, a gente tem uma região que a gente chama de centro tendíneo. E nesse centro tendíneo, então, a gente vai ter 3 pontos de passagem. Que pontos de passagem são esses? São pontos de passagem de estruturas que tem que cruzar da cavidade torácica para a cavidade abdominal ou vice-versa. Essas estruturas são a artéria aorta, então eu vou ter o hiato aórtico, eu vou ter a veia cava inferior, então eu vou ter o hiato da cava inferior, e eu vou ter também o esôfago, então eu vou ter o hiato esofágico. Então o que pode acontecer nesses hiatos? Esses hiatos, então, eles podem ter os seus canais diminuídos. Então, toda vez que eu tiver uma diminuição desse canal, eu vou ter uma estenose. O que significa uma estenose? Estenose significa uma compressão, uma diminuição da luz. Toda vez que eu tenho uma estenose ou uma diminuição da luz, a consequência disso, então, vai ser a diminuição do fluxo. A artéria aorta, ela trabalha com um fluxo muito grande, com uma pressão muito grande, então dificilmente vai acontecer isso como consequência. A principal consequência vai ser quando eu tiver uma estenose,
tá, do hiato da cava inferior. A principal consequência vai ser um aumento da resistência vascular periférica, consequentemente, então, eu vou ter uma tendência de retenção de líquido e aumento de edema de extremidade, né? Extremidade, principalmente extremidade, então, inferior, tá? Porque, então, esse sangue vai ter uma dificuldade para retornar para o meu coração, tá? E aí eu vou ter algumas alterações cardiovasculares relacionadas a isso. E quando eu trabalho também, eu estou pensando no meu sistema, no meu tracto gastrointestinal, eu também tenho as minhas estenoses esofágicas. E nessas estenoses, então, de hiato esofágico, eu posso ter também como consequência disso o refluxo esofágico, tá? Por quê? Porque às vezes você trabalha a deglutição, esse alimento ele bate lá, só que ele está descendo com os movimentos peristálticos do esôfago e quando ele chega lá embaixo, essa luz do esôfago, então, ela está fechada lá embaixo. Lá onde? Lá no hiato esofágico. Então, ele tem dificuldade para passar pelo hiato esofágico, consequentemente, essa pessoa ela tem uma tendência de fazer o refluxo, tá? Então, isso pode acontecer só fazendo uma correlação clínica rapidinho aqui. Depois, o que é importante? A gente vai falar, então, dos principais ramos, do mesmo jeito que a gente falou, então, dos principais ramos do arco aórtico, a gente tem que saber quais são os principais ramos, então, da nossa artéria aorta, né? Então, agora da nossa artéria aorta abdominal ou descendente abdominal. Normalmente, a gente coloca o seguinte, Felipe, eu já escutei falar que o principal ramo ou o primeiro ramo da artéria aorta descendente abdominal é a artéria tronco celíaco. Beleza. Por que colocam isso? Porque em algumas pessoas, tá, a gente tem a artéria frênica ou as artérias frênicas. No caso aqui, a gente tem a artéria frênica esquerda, tá? Do outro lado aqui, a gente vai ter a artéria frênica direita, tá? Eu vou estar mudando a corzinha aqui para ver se dá um destaque um pouquinho maior na imagem aqui para a gente. Mas a gente vai ter a artéria frênica direita e a artéria frênica esquerda, tá? Então, o que acontece? Eu tenho a minha artéria frênica direita e a artéria frênica esquerda, tá? O que está aparecendo aqui para a gente, ó, a artéria frênica esquerda, tá? Ela está logo abaixo do diafragma, então é logo abaixo do diafragma a artéria frênica, direita e esquerda. Mas tem muitas pessoas que têm a artéria frênica saindo um pouquinho acima do diafragma, então isso não é regra, tá? A regra é tronco celíaco sempre sai abaixo do diafragma. E na maioria das pessoas, sim, a artéria frênica sai também abaixo do diafragma. Então, se a gente for colocar como padrão de normalidade, beleza, padrão de normalidade a gente vai ter primeira artéria que sai abaixo do diafragma, né, se isso for uma questão de prova, primeira artéria abaixo do diafragma, o primeiro tronco da artéria descendente abdominal, artéria frênica, ou o par de artérias frênicas, né, artéria frênica direita, artéria frênica esquerda. A artéria frênica, então, as artérias frênicas, como o próprio nome já sugere, são as artérias, então, que vão irrigar o próprio músculo diafragma. Passou disso, a gente vai ter essa artériazinha bonitinha que está aqui em verdinho para a gente, ó. Artéria extremamente importante, chamada de artéria tronco celíaco, tá? E aí, o que é importante a gente lembrar? Toda vez que a gente estuda uma artéria que é chamada de artéria tronco, olha, a gente estudou lá no começo, quando saiu lá do nosso arco aórtico, a gente tinha artéria tronco braquiocefálico. Se ela é uma artéria tronco, significa que ela é uma artéria que vai dar origem a outras artérias. Artéria tronco braquiocefálico significa artéria que vai dar origem a outras artérias. Tronco bráquio, de braço, cefálico, de cabeça. Artéria tronco celíaco, tá? Então, artéria tronco que vai dar origem a outros vasos, tá? Então, celíaco aqui não quer dizer muita coisa pra gente, mas tronco significa que vai dar origem a outros vasos. A artéria tronco celíaco, ela vai dar origem a vasos que vão para os seguintes órgãos. Então, isso que a gente tem que lembrar. Toda vez que a gente pensa em artéria tronco celíaco, a gente tem que lembrar do estômago, a gente tem que lembrar do baço e a gente tem que lembrar do fígado, tá? Então, a artéria tronco celíaco está relacionada diretamente com estômago, está relacionada diretamente com baço e está relacionado diretamente com o fígado,
tá? E é claro que depois a gente vai ter derivadas dessas aí, tá? Que vão ser as pancreáticas e tudo que vão acabar sendo derivadas desses vasos aí, tá? Então, próximo vasozinho que a gente vai ver, ó, saindo lá, tá? Da artéria tronco celíaco, artéria gástrica esquerda, extremamente importante, tá? Artéria gástrica esquerda, então, marcadinha aqui de verdinho, ó. Artéria gástrica esquerda, como a gente pode estar vendo aqui, a artéria gástrica esquerda, ela está principalmente relacionada com a irrigação da curvatura gástrica menor do estômago, tá? Então ela vai pegar toda a curvatura gástrica menor do estômago e a porção cárdica do estômago. Então, se a gente está olhando anatomicamente o estômago em posição aí, a gente está vendo o estômago em posição anatômica, a gente observa, tá, que a porção cárdica do estômago, tá, vai ser vascularizada então pela artéria gástrica esquerda, tá, que toda a curvatura gástrica menor, ela é vascularizada, então irrigada pela artéria gástrica esquerda, e ela vai também pegar desde o cárdia até a região do piloro, ela vai irrigar e vai subir também e ter ramos até o fundo, como a gente pode observar aqui, ela vai soltar ramos aqui até o fundo do estômago, então ela vai ter irrigação ou projeções de irrigação. Depois disso, aparece outro ramo aqui, que a gente vai chamar de ramo esofágico da artéria gástrica esquerda. Tá? Do mesmo jeito que a gente teve a artéria gástrica esquerda, a gente vai ter o ramo esofágico da artéria gástrica esquerda. Esse ramo esofágico da artéria gástrica esquerda, como o próprio nome já diz, ele vai ser um ramo mais posterior. O que ele está pegando? Ele está irrigando muito mais o esôfago, mas ele está pegando mais o fundo do estômago. Então ele pega a parte posterior e pega o fundo. Como a gente está tendo uma visão aqui anterior, o que a gente está vendo? Muito mais o polo superior aqui, que é bem o fundo do estômago, tá? Só que a gente não consegue visualizar o estômago aqui posteriormente. Então ele está irrigando aqui a parte do fundo do estômago, a parte posterior e a parte então do esôfago também está sendo irrigada pelo ramo esofágico da artéria gástrica esquerda. Dando continuidade, como eu já tinha falado para vocês, tá? Lá da artéria tronco celíaco, a gente vai ter outro ramo muito importante, que é um tronco muito importante da artéria tronco celíaco, tá? Artéria esplênica. Artéria esplênica, então, a artéria relacionada com o nosso baço, tá? Então, a artéria esplênica, artéria que vai irrigar o baço, tá? Então, é um ramo direto, então, da artéria tronco celíaco. E depois, a gente ainda vai ter as artérias gástricas curtas. Felipe, mas a gente tem um monte de artérias gástricas. Sim, o estômago ele vai ter uma vascularização muito rica. Tá? Enquanto o baço a gente vai ter artéria esplênica e veia esplênica, no estômago a gente vai ter um monte de derivações, tá? Tanto de artérias quanto de veias gástricas. Tá? Aqui a gente vai ter as artérias gástricas curtas. Depois a gente vai ter ainda as gastroomentais, tá? Que a gente vai estar vendo posteriormente. Aqui a gente vai estar vendo as artérias gástricas curtas. Onde que elas estão pegando? As artérias gástricas curtas, elas estão pegando essa região aqui, ó, tá? Já estão pegando a curvatura maior e pegando mais posteriormente e superiormente, tá? Então, artérias gástricas curtas, elas irrigam a região posterior e superior, pegando principalmente a parte superior da curvatura maior do estômago. Tá? Tudo derivado aí da artéria tronco celíaco. Lembrando, todas as artérias que a gente está falando agora são derivadas da artéria tronco celíaco. Tá? Depois, artéria gastroomental esquerda, também derivada lá da tronco celíaco. Todas derivadas da artéria gástrica esquerda, tá? Então agora artéria gastroomental esquerda, o que ela está irrigando então? Então ela vai pegar a parte do aumento e parte gástrica então, mas ela está pegando agora aumento e curvatura gástrica, mas aqui parte posterior e média, aqui ó, da curvatura
maior do estômago. E a gente ainda vai ter ainda ficou faltando mais um pedacinho ainda do estômago para ser irrigado, tá? Depois, na sequência de outro tronco importante aqui, né, da artéria tronco-celíaco, ó, artéria hepática comum. Então, os três troncos principais, tá, da nossa artéria tronco-celíaco são a gástrica, a esplênica e a hepática, tá? E o resto, todas as outras que a gente falou são derivações. Todas as outras gástricas, tá? Gastromental, gástrica curta, todas as outras elas são derivações da gástrica esquerda, tá? Todas as outras que vierem da hepática são derivações da hepática comum, tá? E a esplênica não tem derivação, tá? Essa aqui, então, é a hepática comum. A hepática comum, como o próprio nome já sugere, é a que vai, então, irrigar o fígado, tá? Então, vai estar levando sangue para o fígado também. Principal tronco, então, que vai ser responsável pela irrigação do fígado, que sai, então, da artéria tronco-celíaco, então, tá? Primeiro vaso, primeiro tronco principal, tá? Da artéria aorta descendente abdominal, quando a gente fala de tronco, né? Tá? Mas primeiro vaso, tá? Que sai da artéria aorta descendente abdominal, lembrando, artéria frênica ou par de artérias frênicas. E aqui a gente vai ter uma artériazinha bem pequenininha, que ela é chamada de artéria gastroduodenal. Felipe, mas essa artéria gastroduodenal, ela está saindo de onde? Olha aqui, de onde ela está saindo, ó. A artéria gastroduodenal, ela está saindo daqui, ó. Se você for observar, é como se a gente tivesse essa imagenzinha aumentada várias vezes até a gente chegar aqui, ó. Então, quando a gente chega no duodeno, a gente tem que lembrar, o duodeno, primeira porção do intestino delgado. O duodeno ele vai ser dividido em 4 porções: porção superior, porção descendente, porção inferior, porção ascendente. O duodeno ele é extremamente importante. Por quê? Porque o duodeno ele está relacionado, é a única porção do intestino delgado que está relacionado tanto com a digestão química quanto com a digestão mecânica. Felipe, como assim com a digestão química quanto com a digestão mecânica? Na verdade, ele tem uma... Na verdade, não com a digestão química com a digestão mecânica, perdão. O duodeno é a única porção do intestino, tá, que está relacionada tanto com a digestão quanto com a absorção. Por que isso? Porque no duodeno a gente ainda tem a parte da digestão química, tá? Porque o duodeno ainda está recebendo os sais, tá? Então o duodeno ele está recebendo a bile, está recebendo o suco pancreático. O suco pancreático e a bile vão chegar. O suco pancreático chega, tá, do pâncreas, então vai ser produzido lá pelo pâncreas e vai chegar pelo ducto pancreático. E a bile vai chegar, então vai ser produzido pelo pâncreas, vai chegar então através dos ductos pancreáticos, ducto pancreático direito, ducto pancreático esquerdo, formam um ducto pancreático comum, juntam com o ducto cístico, formam um ducto colédoco e se juntam com o ducto pancreático e chegam na ampola de Vater, tá? Ou papila duodenal. Essa papila duodenal, ela vai estar aqui, ó, na porção descendente do duodeno, na segunda porção do duodeno. Tá? E ali, então, a gente vai receber a bile e o suco pancreático. Então, a gente pode falar que o duodeno ele trabalha tanto na digestão quanto na absorção. Então, o duodeno ele precisa ser muito irrigado e ele vai ter uma irrigação própria. Essa irrigação própria vai ser feita através da artéria gastroduodenal. E essa artéria gastroduodenal, ela vai ser um ramo da artéria hepática comum. Então, assim que sai a artéria hepática comum, antes dela se derivar, então, como a gente está vendo aqui, saiu a artéria hepática comum. Antes dela derivar, então, ela formou a artéria gastroduodenal, tá? Depois, tá? Voltando aqui, a gente tem uma artériazinha lá embaixo, também derivada também da hepática comum, uma artéria gastromental direita, tá? Lembra que eu tinha falado para vocês, a artéria gastromental direita, faltava um pedacinho do estômago para ser irrigado. Que pedacinho faltava?
o pedacinho mais inferior aí da nossa curvatura gástrica maior. Então, o pedacinho mais inferior da nossa curvatura gástrica maior parecia que estava descoberto aí de uma irrigação, tá? Então, a artéria gastromental direita, então, vai pegar essa parte mais inferior aí da nossa curvatura gástrica maior e vai ser responsável, tá? Tanto pela parte do aumento, tá? Quanto pela parte da curvatura gástrica maior, e vai pegar até a parte do piloro também, chegando até a parte do piloro, e com isso a gente fecha a irrigação do estômago, já que a gente já tinha visto toda a irrigação da curvatura gástrica menor. Depois, a gente vai ter a artéria pancreático-duodenal superior anterior, essa artéria pequenininha aqui, ó, que está aparecendo aqui, tá, pra gente, tá? Como o próprio nome já sugere, pancreático de pâncreas, duodenal de duodeno, superior e anterior, porque vai estar irrigando então a parte superior e anterior do pâncreas, tá? E do duodeno. Lembrando que o pâncreas, então, ele é um órgão que está localizado e circundado pelo nosso duodeno. Quando a gente estuda o duodeno, então a gente lembra que o duodeno ele tem porção superior, descendente, inferior e ascendente, né? E ele forma mais ou menos um quadradinho. Nesse quadradinho, então, vai ficar localizado a cabeça do pâncreas. E é lá na cabeça do pâncreas, então, né, que vai estar localizada, então, essa artéria pancreático-duodenal superior e anterior. Então, vai estar irrigando tanto a cabeça do pâncreas quanto a parte, então, do duodeno, as porções diferentes do duodeno. Depois, a gente vai ter o ramo esquerdo da artéria hepática própria, tá? Porque aquela hepática comum, então, ela vira ramo esquerdo da artéria hepática própria e depois ramo direito da artéria hepática própria, tá? Então, ela vai se subdividir em ramo esquerdo, tá? Que a gente vai estar vendo aqui, ó. Isso aqui é isso aqui aumentado, tá? O ramo esquerdo, então, vai estar irrigando o lobo esquerdo do fígado. E depois, o ramo direito, como o próprio nome já sugere, tá? É o que vai estar irrigando, então, o lobo hepático direito, né? Então, lembrando lá, nosso fígado, então, vai ser dividido em lobo direito e lobo esquerdo. Dentro do nosso lobo direito, a gente vai ter o lobo quadrado e o lobo caudado, que são subdivisões, né? Mas a gente não tem nenhuma restrição, né, estrutural entre o lobo direito, o quadrado e o caudado, né? Eles são conectados. Agora, entre o lobo direito e o lobo esquerdo, a gente tem uma divisão, né? E essa divisão é feita através de um ligamento, que é o ligamento falciforme. Então, o ligamento falciforme divide como se a gente tivesse praticamente dois fígados, o direito e o esquerdo. Por isso que a gente precisa ter dois ductos, né? Ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo. A drenagem ela é completamente separada. A gente precisa ter duas artérias, ou seja, a irrigação ela é completamente separada. A gente precisa ter duas veias, a drenagem ela é completamente separada, tá? E toda a nutrição e a irrigação desses lobos hepáticos ela sempre vai ser completamente separada, tá? E depois, quase fechando aqui, então a gente vai ter a nossa artéria cística. Tá? Artéria cística, então, a gente está falando então de vesícula biliar, tá? Então, cística, contração cística é a nossa contração da vesícula biliar. A artéria cística vai ser a nossa artéria que vai irrigar a nossa vesícula biliar. Vesícula biliar, como a gente está vendo, então, tá? Nessa imagem aqui aumentada, ela fica localizada, então, logo abaixo do nosso lobo hepático direito. Então, a gente está vendo aqui a pinça rebatendo o nosso lobo hepático direito, aqui o nosso ligamento falciforme, e aqui então a gente está vendo a nossa artéria cística, aqui ela aumentadinha então, tá? Nossa artéria cística, então, artéria responsável então por estar irrigando a nossa vesícula biliar, como o próprio nome já sugere, tá? Depois a gente vai falar disso mais para frente, tá? A nossa veia porta hepática. Felipe, a gente já fechou a sistema arterial, a gente já vai falar de algumas artérias, tá? A gente não fechou ainda o sistema arterial, a gente já vai falar das artérias, mas a gente coloquei aqui para vocês porque a veia porta hepática, ela está passando aqui, tá? Essa verdinha que está passando aqui,
tá? Ali atrás está passando azulzinha, vai ser a nossa veia cava inferior. E a veia porta hepática, a drenagem abdominal, das vísceras abdominais, ela não vai ter um nome próprio, ou seja, ela é muito mais simplificada. A gente vai ter uma drenagem, de parede posterior abdominal, tá? Que vai ser feito por um sistema complemento, que é chamado de sistema ázigo, tá? Que a gente nem vai falar nessa aula, tá? E a gente tem uma drenagem, que ela vai ser uma drenagem paralela a essa irrigação, que é feita por essas artérias, por esse sistema arterial, que recebe praticamente o mesmo nome das artérias. Qual vai ser a grande diferença aqui? A grande diferença vai ser o sistema porta-hepático, tá? Por que a grande diferença é o sistema porta-hepático? Porque quando a gente fala de irrigação, eu estou entregando para todos os tecidos sangue rico em oxigênio, sangue rico em nutrientes, para que os meus tecidos, então, eles tenham capacidade de realizar os seus metabolismos. Beleza, maravilha. Agora, quando eu estou retirando do meu tecido, ou seja, quando eu estou fazendo a drenagem desse tecido, eu estou retirando uma série de substâncias que não podem necessariamente voltar para a minha grande circulação, né? Principalmente quando eu estou falando, então, do meu sistema digestivo. Tá? Então, quando eu estou retirando do meu sistema digestivo alguns nutrientes, esses nutrientes que estão chegando então na minha circulação, eles não estão prontos para serem disponibilizados na grande circulação. Então, o que acontece? Todo o sangue que é drenado do sistema digestório, ele precisa passar por um filtro. O que significa esse filtro, então? Ele precisa passar pelo fígado para ser metabolizado, para ser transformado, para depois ser disponibilizado. Então, é como se o fígado fosse um grande filtro, estou falando de forma, claro, bem mais simplificada, mas ele vai processar, ele vai metabolizar, ele vai disponibilizar e tudo vai passar por ele. Então, por isso a gente vai ter um desvio. Então, eu sempre brinco com meus alunos e falo o seguinte: a circulação porta-hepática, ela trabalha como se fosse um desvio do retorno venoso da grande circulação. Então, o que acontece? O sangue foi pelos vasos, pelas artérias, e ele foi sendo entregue para todos os tecidos. Na hora de voltar, ele voltou direto de todos os tecidos, dos membros superiores, dos membros inferiores. Mas quando ele voltou do tracto gastrointestinal, de intestino, do estômago, de toda a parte de tracto gastrointestinal, ele não pôde voltar direto para a veia cava inferior. Então ele voltou para onde? Ele voltou e ele foi desviado para o fígado. Mas ele foi desviado, mas ele não pode entrar, o fígado não pode ter várias entradas. Então ele vai ter uma entrada. Que entrada é essa? É uma porta, veia porta hepática. Tá? Aí depois a gente vai ver quais são as veias que formam. A veia porta hepática, na verdade, ela vai ser formada por uma conjunção de veias aí, veia gástrica, veia mesentérica superior, veia mesentérica inferior e veia esplênica, que são as veias principais que vão se convergir, né, para formar essa veia porta hepática. E essa veia porta hepática, então, ela chega no fígado. Uma vez que ela chega no fígado, então, ela traz sangue do baço, do intestino grosso, do intestino delgado, do estômago. E esse sangue que está chegando, então, dessas regiões, passa pelo fígado, é transformado, é metabolizado e depois sai do fígado através das veias hepáticas e aí sim retorna para a grande circulação através das veias hepáticas direita e esquerda para a veia cava inferior. E aí ele volta o seu fluxo. E aí ela aparece aqui, ó, a nossa veia cava inferior. E aí sim, a nossa veia cava inferior está pronta para trazer, né, voltar com esse sangue, tá, de volta então para o nosso átrio direito, então retornando com esse sangue então de volta para o nosso coração, então retornando aí para nossa grande circulação, tá? E aqui uma vista geral aí dos vasos profundos abdominais, tá? Uma vista geral aí dos vasos abdominais profundos, principalmente aqui, tá? Se eu estiver pensando então nos vasos que estão irrigando e nos vasos que estão drenando, principalmente o intestino delgado. E aqui, se a gente observar, como eu tinha falado para vocês, aqui está aparecendo para vocês, ó, o nosso duodeno, olha que bonitinho, tá? Ele faz uma curva, aqui foi seccionado, então foi retirado o pâncreas. Se o pâncreas estivesse aqui, como ele é amarelinho, ele estaria posicionado aqui, tá? Aqui estaria o pâncreas,
tá? A cabeça do pâncreas é mais arredondada. E aí a gente teria aqui a porção, né? As 4 porções, então, do nosso duodeno. Então aqui a gente teria a primeira porção, que é a porção superior. A caneta preta não pega muito bem, tem que ser a branca mesmo. Então aqui a gente teria a primeira porção, que é a porção superior, porção descendente, a mais importante, porque é onde se localiza então a papila de Vater. Porção inferior, aqui a gente vai ter a quarta porção, que vai ser a porção ascendente. Depois, daqui para cá, ó, é tudo jejuno ilho, tá? Ou seja, a gente só sabe que o começo é jejuno, o final é ilho, e todo esse trajeto, então, vai terminar nessa junção aqui, que a gente vai ter, nessa transição aqui, o que a gente chama de junção ileocecal, tá? E aqui, todos esses vasozinhos, eles são chamados de ramos retos, tá? Da artéria mesentérica superior. Esses ramos retos, tá? Ou os vasos retos, tá? Da artéria mesentérica superior são os vasos que vão irrigar, tá? E no caso, tá? Se for veia, são as veias que vão drenar o jejuno e o ilho, ou seja, intestino delgado. Então, normalmente a gente associa mesentérica superior, intestino delgado, mesentérica inferior, intestino grosso. É claro que isso não é uma regra, a gente não pode botar isso como regra, tá? Mas na maioria dos casos a gente pode fazer uma grande associação com isso aí, tá? Vamos dar a corzinha da caneta aqui para a gente ir botando o tópico. E aqui então, tá, os principais nomes aí que a gente acabou de ver, só para ir a gente recapitulando, tá? Artéria gástrica esquerda, tá? A nossa artéria hepática própria, ou seja, a artéria que está indo lá, que é ramo do tronco celíaco, então, que está indo para o fígado, artéria hepática comum, a nossa artéria esplênica, tá? Que é a artéria, então, que está indo em direção ao nosso baço, tá? Artéria gastroduodenal, artéria renal, a gente nem falou dela, tá lá embaixo ainda, a gente vai ver ela lá para frente ainda, tá? Artéria gastromental direita a gente já viu, artéria cólica média a gente vai ver ainda, tá lá embaixo, tá? Artéria pancreático-duodenal a gente já viu, artéria pancreático-duodenal inferior a gente ainda vai ver, que é posterior, artéria mesentérica superior, tá? Aí a gente está vendo o que? Quando a gente começa a observar aqui, tá? Os ramos principais, quando a gente observa, tá? Vou voltar para a caneta branca. Quando a gente observa aqui, quais são os ramos principais, tá? Quando eu olho quais são os principais ramos da artéria aorta descendente abdominal. Primeiro, frênica. Depois, saiu ramos diretos, né, da artéria aorta descendente abdominal. Artéria tronco celíaco. Depois, artéria mesentérica superior, tá aqui. Depois, não está aparecendo aqui para a gente vai ter a artéria mesentérica inferior, tá? E depois, tá? A gente vai ter as artérias renais, que vão estar aparecendo para a gente lá embaixo, tá? E aí a gente vai ter as artérias gonadais e depois lá embaixo, então, a gente já vai ter a divisão lá das artérias... Depois lá embaixo a gente já vai ter a divisão das artérias nas artérias ilíacas comuns, tá? Aqui ainda as artérias cólicas, e aí são artérias jejunais, iliocólicas, ilioretais, a gente vai avançar um pouquinho, tá? Aqui uma vista mais profunda, só que mais inferior, tá? A gente vai pular um pouquinho aqui, porque nessa vista aqui a gente já está vendo uma parte mais inferior e a divisão bem inferior dela aqui, ó, tá? Já nas artérias ilíacas, porque a gente está vendo uma parte mais inferior da parte abdominal. O que é importante? Quando a gente olha para esse gráficozinho aqui, para essa tabelinha, olha o que aparece para a gente aqui, ó. Número 1, tá? Artérias frênicas inferiores, tá? Ou artérias frênicas, tá? Então, o que significa isso? Que são os primeiros ramos diretos da artéria aorta abdominal. Depois, artéria tronco celíaco. E aí já organizadinho para vocês aí, ó. Da artéria tronco celíaco, quem sai direto da artéria tronco celíaco? Artéria gástrica esquerda,
artéria esplênica e artéria hepática comum, beleza? Da artéria esplênica, eu tenho gástrica curta, gastroepiploica esquerda e as pancreáticas. E da hepática comum, eu vou ter artéria gástrica direita, gastroduodenal, gastroepiploica direita, pancreático duodenal superior, artéria hepática direita, artéria cística, artéria hepática esquerda, ou seja, uma série de artérias aí que são derivadas, tá? Então, a gente vai ter primeiro ramo, segundo ramo direto, terceiro ramo direto da artéria aorta descendente abdominal, artéria mesentérica superior, tá? Da artéria mesentérica superior, quem sai? Pancreático duodenal, jejunal, ilhal, tá? Cólica média, cólica direita, ileocólica. Quarto ramo direto, aqui tudo ramo direto. Quarto ramo direto, quem sai? Suprarrenais. Quinto ramo direto, quem sai? Artérias renais. Outro ramo direto, artérias gonadais. Depois, as artérias lombares. Depois, mesentérica inferior. Depois, sacrais. Depois, ilíacas comuns. Quando a gente fala de ilíacas comuns, então, as ilíacas comuns a gente nem fala mais já que de artérias abdominais. Por quê? Porque, na verdade, quando chega nas ilíacas comuns, então, a gente já tem na divisão. Quando ela chegou aqui, então, que ele já chegou na ilíaca comum, eu já estou aqui, ó. Até aqui, artéria aorta abdominal. Beleza? Agora, quando eu estou aqui, eu já cheguei na bifurcação. Então, aqui eu já tenho ilíaca comum, ilíaca comum. Né? Então, se eu já cheguei nas artérias ilíacas comuns, eu já deixei de ser artéria aorta abdominal, tá? Aqui, então, a renal, que a gente não tinha falado dela, tá? Então, aqui as nossas artérias renais. E aqui nas artérias renais, então, eu coloquei aqui para vocês um pouquinho da irrigação, tá? Da artéria renal direita e como acontece, tá? Quais são os principais ramos aí dessa artéria renal direita, tá? Então, a gente vai ter o ramo da artéria, o ramo anterior da artéria renal direita, a gente vai ter o ramo suprarrenal inferior, a gente vai ter os ramos lobulares do rim, a gente vai ter o ramo arqueado do rim, a gente vai ter os ramos segmentares superiores do rim, ou seja, essa vascularização do rim, ela vai ser muito rica e muito específica, ó. Ramos da pelve renal, ramos uretéricos da artéria renal, ramos segmentares inferiores do rim, ramos interlobares do rim, ramos segmentares anteriores do rim, ramos posteriores da artéria renal, ramos segmentares posteriores do rim e ramos segmentares superiores do rim. Felipe, mas por que a gente tem tanta vascularização muito específica assim do rim? Porque o rim, então, é um grande órgão responsável pela filtração glomerular. Então, essa vascularização do rim ela é muito rica. Como esse sangue ele vai ter que chegar, né, de forma muito específica, de forma muito rica lá no glomérulo, para a gente ter a filtração no nosso néfron e especificamente lá no nosso glomérulo, na cápsula de Bowman, lá para a gente conseguir fazer a filtração glomerular. Então, essa teia, né, de vascularização renal, ela é muito rica, né? E é muito importante que a gente conheça essas especificidades, né, da vascularização renal, tá? Muito diferente de outros órgãos que às vezes vai ter uma vascularização muito menos rica, tá? Por que aqui vai ser muito importante? Tá? Porque aqui ela vai ser muito mais complexa, vai ter muito mais anastomoses, e é muito mais importante que essa drenagem seja muito mais eficiente. Por quê? Porque o rim não trabalha só para ele, o rim trabalha, né, para o corpo como um todo, para a filtragem do corpo como um todo. Tá? Então a gente pensa não só naquele órgão, mas a gente pensa na função do rim trabalhando para o corpo como um todo. Tá? Aqui a gente está pensando, então, tá? A gente está vendo um pouco da circulação porta-hepática, tá? E a gente vê um pouco aqui da nossa veia porta-hepática e a gente vê um pouquinho das nossas veias inferiores e das artérias também, ó. Veia gástrica, a nossa veia esplênica, veia gastromental, veia mesentérica inferior,
veia mesentérica superior, veia pancreático-duodenal, tá? E ó, essas veias estão fazendo o quê? Elas estão se convergendo para formar esse tronco principal aqui, ó, que eu vou pintar de branco aqui, que é a nossa veia porta-hepática. Felipe, quais são as veias então que convergem para formar a veia porta-hepática? O que eu preciso lembrar, tá? A porta hepática, ela vai ser formada pela gástrica, pela esplênica, pela mesentérica superior e pela mesentérica inferior. Ué, Felipe, mas e todas essas outras aí? Gastromental, as veias pancreático-duodenais, anteriores, todas essas aí, elas vão ter entrado antes, na mesentérica superior, na mesentérica inferior, na esplênica. Quem chega para formar a porta hepática? Veia gástrica, veia esplênica, veia mesentérica superior, veia mesentérica inferior. Elas chegam, formam a veia porta hepática. Aí uma dúvida assim aqui, muita gente pergunta, para tudo. Felipe, eu tenho uma dúvida muito grande agora que me ficou. Você falou pra gente que quando você está falando de circulação porta-hepática, esse sangue ele está vindo, né? Ele está vindo do nosso tracto gastrointestinal e ele precisa passar pelo fígado para ser metabolizado. Por quê? Porque foram absorvidos nutrientes que precisam ser metabolizados, porque eles precisam ser transformados. Maravilha. Mas o que precisa ser metabolizado que está vindo do nosso baço? Por que essa veia esplênica está passando pelo fígado? Qual é a função da veia esplênica na circulação porta-hepática? Aí a gente tem que lembrar do nosso metabolismo da bilirrubina. Tá? Qual é a grande função da circulação, da presença da veia esplênica na circulação porta-hepática? Tá? Qual é a grande função do baço? O baço, ou no baço, vai acontecer a lise, ou seja, a destruição de hemácia senis. Então, as hemácias senis elas vão ser destruídas no baço. E toda vez que eu tenho uma destruição de uma hemácia senil, tá? E, consequentemente, a estimulação da minha hematopoese, tá? Minha produção de células sanguíneas na minha medula óssea vermelha, o que eu vou ter? Tive a lise da minha hemácia, eu vou ter a minha liberação, né, da minha hemoglobina. Eu vou ter a minha liberação da minha hemoglobina, eu vou ter que reaproveitar essa minha hemoglobina. Então, nessa minha liberação da minha hemoglobina, ainda no baço acontece a quebra em complexo M e complexo globina. Tá? Esse complexo M com complexo globina, o complexo globina, tá? Ele vai ser transformado e o complexo M também. Então a gente vai ter que transformar o complexo M em complexo globina em aminoácido, que vai voltar para o fígado para depois ser ressintetizado em proteína e vai transformar também, tá? E vai ter que se transformar também em bilirrubina. A princípio, no baço, a gente vai transformar em bilirrubina insolúvel. Essa bilirrubina insolúvel, ela vai ter que viajar do baço para o fígado. Então, qual é a grande função da veia esplênica aí na nossa circulação porta-hepática? Ela vai ser responsável pelo transporte da bilirrubina insolúvel do baço para o fígado. Bilirrubina insolúvel, essa ou não conjugada, essa que é derivada da quebra dessas hemoglobinas que vieram da quebra ou da lise das hemácias senis, tá? Que aconteceu lá no baço. Então esse transporte dessa bilirrubina insolúvel, ela acontece, vai chegar na circulação porta-hepática, vai entrar na veia porta-hepática, vai chegar no fígado. Quando chega no fígado, então o fígado vai converter bilirrubina insolúvel em bilirrubina solúvel, armazena a bilirrubina solúvel, então, através do ducto cístico na vesícula biliar e depois através da contração cística, ou seja, a contração da vesícula biliar, essa bile, então, vai ser secretada, então, através, né, do ducto cístico, depois do ducto colédoco na papila ou ampola de Vater ou papila de Vater, né, na porção descendente do duodeno para atuar, então, no processo de digestão, principalmente de gordura, né, de lipídios,
que acontece então na porção descendente do duodeno. E por isso ela é tão importante nessa região aí, tá? Aqui ainda um pouquinho dos nomes que a gente já tinha visto, né? Artéria cística, tá? Os ramos direitos da artéria, ramo direito da artéria hepática, ramo esquerdo da artéria hepática, artéria frênica inferior, ramos esofágicos, artéria frênica inferior, artéria aorta abdominal, artérias gástricas curtas, a veia porta hepática, artéria gástrica esquerda, veia cava inferior, artéria esplênica, artéria hepática comum, artéria gastroduodenal, artéria supraduodenal, artéria gástrica direita, artéria gastromental esquerda, artéria pancreático-duodenal superior anterior e artéria gastromental direita. Essas a gente já tinha visto com mais detalhe, então, naquelas imagens maiores que a gente já tinha reforçado. Aqui um pouco também só um checklist do que a gente já tinha visto. Cística, porta hepática, artéria hepática própria, gástrica esquerda, tronco celíaco, né? Ou seja, todos esses vasinhos que a gente está vendo aí, ó, terminando lá na veia mesentérica superior, que a gente vai estar vendo aqui, ó, tá? Para a gente não ficar só lendo muito rápido e nome por nome, tá? São esses mesmos vasos que a gente está trabalhando e que a gente vai começar, tá? Se vocês forem bater, vocês vão começar a reforçar. Aqui a gente está vendo aqui a artéria tronco celíaco, aqui a gente está vendo mesentérica, aqui a gente está vendo então o pâncreas, a cabeça do pâncreas, duodeno, né? Aqui a gente vai estar vendo o começo do jejuno, aqui a gente já está vendo o fundo do estômago. Então é muito importante que dentro da anatomia a gente saiba não só, né, decorar nome, mas a gente saiba fazer a correlação também entre as estruturas anatômicas, topografia das vísceras abdominais, a correlação entre o posicionamento dessas vísceras abdominais, porque se a gente conseguir fazer correlação entre todas essas estruturas, vai facilitar demais o aprendizado de tudo isso aí, tá? E voltando então, tá, para a circulação porta-hepática, reforçando aqui a circulação porta-hepática para vocês. Aqui a gente vai ter a nossa circulação porta-hepática aparecendo para vocês, marcando aqui em branco, tá? Circulação porta-hepática aparecendo para vocês aqui, tá? Ó, esplênica, gástrica, mesentérica, superior, mesentérica, inferior e vão formar então a veia porta hepática, tá? Então a gente vai ter, ó, é como se fosse a congruência disso aqui para formar esse vaso que vai estar chegando aqui no nosso fígado. Então quando a gente vai fazer, Felipe, o que eu tenho que lembrar disso aqui? Eu não posso esquecer nunca. Eu tenho que lembrar dessas, ó, gástrica, tá? Gástrica, tem que lembrar da esplênica, eu tenho que lembrar da mesentérica superior, eu tenho que lembrar da mesentérica inferior. Lembrando sempre, a gente associa mesentérica superior, intestino delgado, mesentérica inferior, intestino grosso, esplênica, baço, gástrica, estômago. Tá, e aí claro que vai pegar um pouquinho de esôfago, né? Mesentérica inferior não pega só intestino grosso, né? Mesentérica superior não pega só intestino delgado, mas basicamente isso, elas se convergem, formam a veia porta hepática, grande função da veia porta hepática, então funciona como se fosse um desvio do retorno sanguíneo da grande circulação, fazendo com que esse sangue da grande circulação então entre agora então, tá, no fígado para ser metabolizado, para então, depois de ser metabolizado, para que eles possam ser disponibilizados então de forma adequada para todos os sistemas. Com isso tudo que a gente falou, a gente para um pouquinho a parte de vascularização e agora a gente vai falar um pouquinho de inervação, ou seja, como tudo isso aqui passa a ser comandado pelo nosso sistema nervoso. Como é que o nosso sistema nervoso vai comandar todos esses processos aí? Então, quando a gente estuda o sistema nervoso, a gente percebe que o nosso sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O que vai importar para a gente agora aqui? Sistema nervoso periférico.
Nosso sistema nervoso periférico ele é dividido em somático, não vai interessar para a gente agora. Somático significa voluntário. Voluntário significa que depende da minha vontade própria, da minha vontade consciente. Somático significa que eu faço quando eu quero, não é o meu caso aqui, tá? Toda vez que eu penso em sistema nervoso somático, eu penso em músculo estriado esquelético. Não vai ser meu caso aqui. Então, o que eu estou pensando aqui? Em sistema nervoso autônomo. Só que esse meu sistema nervoso autônomo, ele vai ser dividido aqui em sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático e sistema nervoso entérico. Tá? Ou seja, vão ser as partes do meu sistema nervoso responsáveis pelo meu controle motor involuntário dos órgãos e funções do corpo. Tá? Então, estão relacionados aí aos meus órgãos, às minhas glândulas, tá? Então, é isso que vai interferir ou isso que vai estar relacionado aí com o meu controle, tá? E com as minhas funções aí relacionadas com as minhas vísceras abdominais. Por quê? Porque nessa aula especificamente a gente está falando sobre vascularização e inervação abdominal, beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho do nosso sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático, tá? Então, o que a gente tem que observar aqui? A gente já vai começar observando algumas diferenças do nosso sistema nervoso autônomo simpático em relação ao nosso sistema nervoso autônomo parasimpático, principalmente quando a gente está falando o seguinte, olha, Felipe, qual é a grande diferença entre simpático e parasimpático? Simpático excitatório, simpático inibitório, a gente nunca tem que ficar decorando isso, tá? Outra coisa, só decorar a inervação também, decorar segmento. Então, o que é importante a gente lembrar quando a gente for falar de inervação? Eu tenho que correlacionar, por exemplo, tá? Eu tenho que saber o nervo? Tem, tá? Mas eu tenho que saber também uma coisa que é muito importante, que é de onde sai, qual é a correlação desse nervo? De onde que ele está saindo? Ele está saindo da minha coluna? Ele está saindo do meu tronco encefálico? De que segmentos ele está saindo? Então, eu tenho que lembrar o seguinte, que o meu sistema nervoso autônomo simpático, ele está diretamente relacionado com a minha coluna torácica e lombar. E que o meu sistema nervoso autônomo parasimpático, ele está diretamente relacionado com o meu tronco encefálico e com a minha medula sacral. Tá? Então, isso é extremamente importante. Felipe, o que significa isso? Significa que os núcleos dos neurônios que comandam, tá, essas informações, elas estão localizadas nessa região, ou seja, essas informações saem dessas regiões. Outra coisa que é importante a gente falar aqui, mas que a gente vai bater na tecla lá na frente, tá? Tanto o sistema nervoso autônomo simpático quanto o parasimpático, no comando das informações das vísceras abdominais, tá? Eles vão ter dois neurônios diferentes do simpático. Do simpático não, perdão, do somático. No somático eu tenho um neurônio, que ele é chamado de motoneurônio alfa, que é aquele neurônio então que sai do cono anterior da medula e ele vai ter sua projeção direto chegando no órgão efetor, que vai ser o músculo. Quando eu estou falando de sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, a gente vai ter sempre dois neurônios. Um neurônio que ele é chamado de pré-ganglionar e outro neurônio que ele vai ser chamado de pós-ganglionar. Então, o neurônio pré-ganglionar é o neurônio, no caso do simpático, que está saindo da medula espinhal, ou seja, de T1 até L5, e vai até o gânglio, tá? Então, esse gânglio que fica lateral à coluna. Então, o gânglio simpático, ele é paralelo à coluna vertebral, paralelo à medula, tá? A medula espinhal, tá? Então, ele é bem paralelo. Então, no nosso caso, né, do sistema nervoso autônomo simpático, a gente vai ter um neurônio pré-ganglionar curtinho, tá? Que vai sair da medula até o gânglio, bem curtinho, e depois um neurônio pós-ganglionar que sai do gânglio e vai até o órgão efetor longo, beleza? Felipe, e no parasimpático? Não, no parasimpático é o contrário, tá? No parasimpático a gente vai ter
um neurônio um neurônio pré-ganglionar longo, ou seja, o pré-ganglionar ele já vai do tronco encefálico ou do sacro até o órgão efetor. E ele já vai encontrar o pós-ganglionar no órgão efetor. Então, se eu estou falando, por exemplo, de inervação da bexiga, aonde vai estar o pós-ganglionar parasimpático? No músculo detrusor, lá na bexiga. E aí ele vai estar saindo lá do sacro e vai até a bexiga, direto. E o pós-ganglionar vai estar lá. Isso a gente vai falar das características depois, tá? Felipe, mas simpático é excitatório e parasimpático é inibitório? Sempre. Na grande maioria das vezes, sim, tá? Mas a gente não pode utilizar essa regra para todos os casos, tá? Então, assim, muitas vezes o simpático é excitatório, o parasimpático é inibitório, mas a gente tem várias funções que o parasimpático é excitatório, como no caso da bexiga urinária, e o simpático é inibitório. Tá? Então a gente não pode utilizar quem é excitatório, quem é inibitório. Isso aí o estudo vai ter que ser feito, né, de estrutura por estrutura para ver função de uma por uma. Tá? Então a gente vai ver segmento por segmento. Começando então pelo nosso sistema nervoso autônomo simpático, a gente vai ver os principais nervos. Primeiro, nervo esplênico torácico. O nervo esplênico torácico, então, ele começa em T5, tá? Nível medular T5 e vai até o nível medular T12. Lembrando, tá? Não é na vértebra T5, é no nível medular T5, tá? Nível medular T5 até o nível medular T12, tá? Vai ter os seus neurônios pré-ganglionares e depois, quem é que o nervo esplênico torácico vai inervar? Todas as vísceras, então, que estão marcadinhas aí em verde. Então, quem que está marcado em verde? Fígado, vesícula biliar, pâncreas, duodeno, estômago, baço, tá? E intestino delgado. Então, todas essas vísceras são inervadas pelo nosso nervo esplênico torácico, quando a gente pensa, então, em inervação simpática. Depois, a gente vai ter o nosso nervo esplênico torácico maior. Nervo esplênico torácico maior, tá? Vai inervar as mesmas vísceras, só que olha de onde ele sai. De T5 até T9, tá? Então, ele não vai até lá embaixo, tá? Então, ele vai de T5 até T9, níveis medulares, T5 até T9, tá? E ele vai inervar as mesmas vísceras, fígado, vesícula biliar, pâncreas, estômago, baço, tá? E intestino delgado. Felipe, por que é importante eu saber se os dois vão inervar as mesmas vísceras? Por que é importante eu saber? Por causa dos níveis medulares, né? Se eu estiver falando, por exemplo, de traumatismo raquimedular, é extremamente importante eu saber. Se eu estou estudando e se eu vou ser médico, se eu vou trabalhar, por exemplo, com procedimentos medulares, com anestesia, com raquimedular, com peridural, com qualquer procedimento na medula, eu tenho que saber qualquer procedimento, o que pode causar nesses segmentos aí, tá? Qualquer correlação clínica relacionada a isso aí, tá? Depois, nervo esplênico torácico menor. O nervo esplênico torácico menor, ele vai inervar só vesícula biliar e rim, tá? Então aí eu tô falando da inervação renal, tá? E da inervação da vesícula biliar, e ele é bem específico, ó, níveis T10 e T11, tá? Então ele pega só dois níveis medulares, nervo esplênico torácico menor, dois níveis medulares, T10 e T11, e vai inervar, tá? Ele está inervando só, nem é vesícula biliar, ele está inervando só os rins, tá? Rim direito e rim esquerdo e glândulas suprarrenais, tá bom? Rins e glândulas suprarrenais. E nervo esplênico torácico mínimo, tá? Mesma inervação, pegando só T12, tá? Inervação renal específica, tá? Inervação específica renal, só comando renal, tá? Sistema nervoso autônomo simpático. Depois, continuando ainda em sistema nervoso autônomo simpático, a gente vai ter os nervos esplênicos lombares. Quem que os nervos esplênicos lombares estão inervando? Eles começam, hoje tem os níveis medulares em L1 e L2, tá? E eles vão inervar intestino grosso,
colo sigmoide, reto, ânus, bexiga urinária, próstata e pênis, tá? Então tudo isso aí sendo inervado, então, tá? Inervação simpática, tá? Feita então pelos nossos nervos esplênicos lombares, tá? Agora então a gente sai do nosso sistema nervoso autônomo simpático e passa para o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático. E aí a gente começa a observar, poxa, sistema nervoso autônomo parasimpático, passamos para o lado de cá, beleza? Só que no lado de cá, ou sai daqui, ou sai daqui. Ou é tronco encefálico, ou é sacral, tá? É medula sacral. E lá no tronco encefálico, olha só, tem um segmentozinho, né, que já inerva tudo quase. Quem é esse cara? Nervo vago. Eu tenho que saber. Nervo vago sai de onde? Do bulbo. Tá? Bulbo, porção mais inferior do nosso tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo, né? Nervo vago representa o nosso 10º par craniano, tá? Então é o nosso nervo craniano 10º, ou seja, 10º par craniano. O que é importante a gente saber disso, tá? A gente tem os núcleos dos nervos cranianos, tá? Então quantos são os nossos pares cranianos? São 12 pares cranianos, né? Então a gente vai ter o olfatório e o óptico, que são projeções diretas, né, do nosso telencéfalo. Depois a gente tem óculomotor e troclear, que tem os seus núcleos localizados então no mesencéfalo, tá? Então olfatório óptico, óculomotor, troclear, depois trigêmeo, abducente, né? Trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório, hipoglosso. Glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso saem do bulbo. E o vago, ele é o principal responsável, quando a gente está falando então de sistema nervoso autônomo parasimpático, pela inervação de todas as vísceras, não só das torácicas, mas das abdominais. Ou seja, não só das abdominais, né, que é o nosso tema da aula de hoje, mas também das torácicas. Tá? Então, é só olhar aí, ó, pegando a inervação, né, parasimpática de todas as vísceras abdominais, com exceção de quem? Porção final do intestino grosso, ou seja, colo sigmoide, reto e ânus, tá? Bexiga urinária, próstata e pênis, que aí não pegou, tá? Então, quem vai pegar essa parte? Então, do sistema nervoso parasimpático, a gente vai ter os nervos pélvicos esplênicos. Os nervos pélvicos esplênicos, então, são os responsáveis pela inervação parasimpática do intestino grosso, da porção final do intestino grosso, colo sigmoide, reto e ânus, tá? Ureteres, bexiga urinária, próstata e pênis, tá? Por isso é tão importante, eles têm esse papel tão importante. Por quê? Porque o vago é responsável pela inervação parasimpática de quase todo o resto, tá? Então quase todo o resto aí é a função do vago. Como eu já tinha falado para vocês lá no comecinho, olha o que é importante a gente lembrar aqui, ó. Diferenças aí morfológicas, assim, entre neurônios pré- e pós-ganglionares quando a gente pensa em simpático e parasimpático. Aqui eu tenho um simpático e aqui eu tenho o meu parasimpático. Olha o que acontece. No meu simpático, o pré-ganglionar é sempre curtinho. Por que o pré-ganglionar é curtinho? Porque o meu simpático, então, ele vai ter um pré-ganglionar curto porque ele está saindo da medula espinhal e ele está indo para o gânglio que está do lado da medula espinhal. E depois, ele faz sinapse no gânglio e depois o pós-ganglionar, então, ele sai desse gânglio e vai se direcionar até o órgão efetor. Maravilha! E depois, que pode ser um músculo liso ou cardíaco ou uma glândula. Beleza. Então, o pós-ganglionar, ele vai ser o comprido. E quando eu falo, então, no parasimpático, o parasimpático, então, ele vai ser, o pré-ganglionar vai ser gigante. Por quê? Porque ele vai ser ou do tronco cefálico, principalmente do bulbo. Felipe, sempre no bulbo? Não, tá? Eu tô falando do bulbo aqui porque a gente falou do vago, tá? Mas eu tenho núcleos parasimpáticos do facial, núcleos parasimpáticos do óculomotor, que a gente não falou hoje, porque 70%, tá, dos núcleos parasimpáticos saem do vago. Mas eu tenho núcleos parasimpáticos do vago, núcleos parasimpáticos do óculomotor, núcleos parasimpáticos do facial, tá? Isso aí a gente tem uma tabelinha depois para a gente estar estudando aí. A gente tem 4 núcleos principais
parasimpáticos localizados então na parte encefálica, na parte de tronco encefálico, lá em cima, tá? Aqui pegando nervos cranianos. Esses nervos, então, esses neurônios pré-ganglionares, então, eles saem e se direcionam direto para o órgão-alvo. Quando eles chegam lá no órgão-alvo, então, é lá que eles vão encontrar o neurônio pós. Então, a gente pode falar, então, que o neurônio pós-ganglionar, tá? Ele está localizado, então, lá no órgão-alvo. Então, o neurônio pré-ganglionar no parasimpático ele é gigante e o neurônio pós-ganglionar ele já está localizado direto no órgão-alvo. Por isso, o neurônio pós-ganglionar do parasimpático ele é bem pequenininho, porque ele já está localizado direto no órgão-alvo, tá? Algumas características mais aí de simpática, inervação simpática e parasimpática, tá? Quando a gente fala então de origem e tamanho das fibras, ó, tá? Simpático, a origem, tá? Torácica e lombar na medula. Parasimpático, a gente já falou, então, tronco encefálico e sacral, tá? Isso é extremamente importante, muito básico, tem que saber, tá? Além dos... Felipe, eu até não sei, eu não lembro qual o nervo esplênico que é, beleza, mas você tem que saber a relação, de onde está saindo, o que é simpático e é parasimpático. Simpático está na medula, tá? É sempre torácico e lombar. Parasimpático é tronco encefálico e sacral, beleza? Tamanho de fibra, tá? No simpático, pré é curto, pós é longo. No parasimpático, pré é longo, pós é curto. Sempre, tá? Regra. Tá? E quando a gente fala, então, de neurotransmissores, independente se eles vão ser excitatórios ou inibitórios, no pré-ganglionar, sempre acetilcolina. Tá? Então, simpático, acetilcolina pré, parasimpático, acetilcolina pré. No pós, simpático, noradrenalina. No pós, parasimpático, acetilcolina. Essa vai ser a grande diferença, tá? E aqui, então, algumas inervações específicas para a gente poder fechar aqui. Olha de onde saem as inervações específicas das vísceras abdominais. Felipe, se eu estiver me preocupando com cada víscera específica, agora correlacionando, então, simpático com parasimpático para a gente fechar. Então, se eu estiver pensando no meu esôfago, ó, então estou falando só do esôfago, que está passando aqui atrás, tá? Então, a minha inervação do esôfago está saindo de T1 a T4 simpático e está saindo do bulbo parasimpático. Do estômago, tá saindo de T5 a T9 simpático, do bulbo parasimpático. Na maioria das vezes, o que a gente vai estar vendo aqui? Parasimpático, bulbo, vago, né? A não ser, como a gente já viu lá, que fica muito fácil, né? Porção terminal do intestino grosso, que vai ser sigmoide, reto e ânus, e a parte, né, de tracto urogenital e reprodutor, então que vai estar pegando bexiga urinária, próstata e pênis, que vai ser trocado aí. Tá? Depois, ó, fígado. Opa, olha lá. Fígado vai estar pegando de T5 a T9, simpático, parasimpático, bulbo, vago. Depois, pâncreas, T5 a T9, simpático, bulbo, parasimpático. Quase a mesma coisa sempre. Vesícula biliar, ó. Vesícula biliar, T5 a T9, sempre nervo esplênico, né? T5 a T9, vesícula biliar aqui, bulbo, né? Por que bulbo? Vago, bexiga urinária, L1, L2, simpático, opa, agora, ó, bexiga urinária aqui, já tá no sacro, né? Então aqui, ó, aqui já tem uma diferençazinha. Então, se eu estou pegando aqui bexiga urinária, aqui a inervação parasimpática, então, já vai ser, então, sacral de bexiga urinária. Tá? Depois, próstata. Próstata. Simpática, L1, L2. Parasimpática, S2, S3, S4. Tá? Como a gente já tinha visto, né? São as exceções aí do parasimpático.
bexiga, próstata e porção final do intestino grosso, tá? Depois aqui, ó, ureteres também entra nas exceções, ó. Aqui pegou aqui, deu um aumento aqui para a gente poder estar vendo o ureter aqui, ó. Então ele está pegando aqui, ó, de T10 até L2. Nossa, Felipe, mas o ureter é tão pequenininho, por que pegou um segmento simpático tão grande aí da medula? Segmento tão grande da medula, por causa do comprimento dele, por causa da relação dele, né? Porque ele está saindo desde lá da pelve renal, descendo até então ao ósseo interno da bexiga urinária. E depois, relação do sacro lá, ó, de S2 até S4. Então, S2, S3, S4, inervação parasimpática dos ureteres. Tá? Inervação específica, então, renal. Opa! Renal, T11 e T12 simpática. Ué, Felipe, mas e parasimpática? Não tem. Ou seja, não existe uma correlação clínica, o sistema nervoso autônomo parasimpático não interfere sobre as funções renais. Então, em qualquer livro que vocês pegarem, tá, de fisiologia, vocês vão perceber que quando a gente pega uma tabelinha lá para estudar sobre função renal e inervação dos rins, tá, aparece lá função simpática, inativação, função parasimpática, não atua, tá? Depois, reto, tá? L1, L2, simpático, S2, S3, S4, parasimpático, tá? Fugiu então lá do vago, que era a nossa regrinha, ou seja, onde apareciam a maioria das estruturas lá, né? Que comprometiam lá, que apareciam então como regra principal lá do parasimpático. Suprarrenal, glândulas suprarrenais ou glândulas adrenais. Então, sistema nervoso autônomo simpático vai de T5, aqui eu fiz um borrão aqui gigante, vamos apagar aqui, tá? Então vai de T5 até T11, tá? Inervação simpática. Inervação parasimpática das adrenais não tem, tá? Assim como os rins, tá? As adrenais também não têm interferência nenhuma, tá? Do sistema nervoso parasimpático, autônomo parasimpático. Depois, intestino delgado, tá? Intestino delgado, então, duodeno, jejum e ilho, tá? Aparecendo aqui, então, desde o duodeno, jejum e ilho. Bulbo, ou seja, lembrando lá do nervo vago, aqui nervos esplênicos, tá? De T5 a T9, tá? E quase fechando aqui, então, inervações específicas das vísceras abdominopélvicas, intestino grosso, tá? Quando a gente fala do intestino grosso, simpático, L1, L2, parasimpático, S2, S3, S4. E, para terminar, o pênis, simpático, L1, L2, parasimpático, S2, S3 e S4, tá? Isso aqui é extremamente importante quando a gente pensa, então, no equilíbrio na homeostase, tá? A homeostase, então, é o equilíbrio dinâmico entre as subdivisões autonômicas. Felipe, como assim subdivisões autonômicas? Subdivisões autonômicas entre o simpático e o parasimpático, entre o repouso e a busca constante. Na verdade, a gente brinca, né? Que, na verdade, o nosso corpo é uma busca constante pelo equilíbrio. Então, tem alguns professores que colocam a homeostase como sendo sinônimo de equilíbrio. Ah, então o que é homeostase? Homeostase é o equilíbrio. Na verdade, eu sempre brinco o seguinte, que a homeostase não é o equilíbrio, que o nosso corpo ele nunca está em equilíbrio, mas que o nosso corpo ele sempre está buscando constantemente o equilíbrio. E que a homeostase é essa busca constantemente, essa busca constante pelo equilíbrio, né? Então aparece aí descanso, digestão, a atividade parasimpática predomina. Na luta ou fuga, a atividade simpática predomina. Ou seja, então você sempre está, né, ou descansando, ou lutando, fugindo. Ou uma coisa ou outra. Você nunca está estático. A gente sempre está em uma situação ou em outra, tá? Então a gente nunca está completamente estático. A gente sempre está buscando uma condição ou outra condição, tá? E é por isso que nosso sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático está sempre ativo, né? Ou ele pode estar ativo numa determinada estrutura, ou ele está ativo em outra determinada estrutura. Mas os nossos sistemas eles estão sempre
ativos, tá? Em uma estrutura ou em outra estrutura, tá? Independentemente do que a gente esteja trabalhando, beleza? Com isso a gente fecha esse nosso resumão aí, espero poder ter ajudado vocês, falando um pouquinho aí da nossa vascularização, falando um pouquinho de inervação de forma geral aí da parte abdominal. Espero poder ter ajudado um pouquinho vocês.